escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Vamos começar agradecendo a Deus por estarmos aqui, né? E pelo fato de estarmos aqui, já é uma grande, grande bênção. Mas antes de começar com Mateus, eu queria compartilhar com vocês a leitura que eu fiz hoje de manhã, a leitura devocional. Salmo 66. Vamos lá. Antes de começar Mateus. Eu fiz essa devocional hoje, Salmo 66. E aí eu vou começar lendo isso aqui com vocês e abrindo a nossa aula. Então vamos lá. Salmo 66, 16. Eu vou ler. Mas aí quem tem a Bíblia, smartphone, sei lá como você vai me acompanhar. Salmo 66, 16 em diante. Comigo. Salmo 66, 16. Então vamos lá? Eu vou fazer essa leitura. Acompanhe aí na sua Bíblia comigo. Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. A Ele clamei com a minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu. Atendeu a minha voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Queridos, eu queria que todo mundo aí na sua Bíblia acompanhasse comigo 66, versículo 20. Todo mundo. E eu vou ler de novo. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Na sua tradução agora você vai ler, não tem problema não. Rejeitou, afastou, não tem problema não. Mas todo mundo lendo comigo esse versículo agora. 66, 20. Bendito seja Deus, que não rejeitou de mim a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Olha que versículo bonito. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Por que ele está falando assim, bendito seja Deus? Por que a gente tem que bendizer a Deus? Porque aí o versículo está falando. O que ele está falando? O que acontece aí? Não rejeitou a minha oração. Né? Não rejeitou a minha oração. Queridos, essa é uma igreja que ora e a gente tem orado muito. Vamos lembrar um motivo essa semana. Não é nem no mês nem no ano. Vamos lembrar um motivo essa semana que a gente vai pensar assim. Deus ouviu a minha oração. Essa semana. Precisa falar, pensando. Lá no seu coração. Você e você. O motivo essa semana que a gente vai falar assim. Bendito seja Deus. Ele ouviu a minha oração. Amém. Pensou aí nesse motivo? Um motivo para agradecer a Deus nessa semana? É nessa semana, não estou falando nos outros meses, não. Nessa semana, um motivo de agradecimento a Deus. Gilmar, vem cá, meu querido. Gilmar vai começar a nossa EBD hoje, louvando a Deus, agradecendo a Deus pela nossa escola, por esse tempo, por esse dia aqui. Eu vou agradecer também que ontem eu venci um desafio. Foi a primeira vez que eu consegui correr 5 quilômetros. Atletas da escola. É um desafio, eu me propus. Olha, temos atletas. Eu fiz 30 minutos. Ó, que bom, né? Então, Não. isso, vamos todo mundo.
Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por essa manhã de domingo. Obrigado pela igreja, Senhor, que nós pertencemos. Essa igreja é importante em nossas vidas, Deus. Aqui nós temos o nosso crescimento, o nosso fortalecimento espiritual, Senhor. Aqui somos alimentados, aqui somos acolhidos. Eu te agradeço, Deus, pela escola bíblica dominical dessa igreja, que muito tem contribuído para o meu crescimento espiritual. Assim como de muitos aqui, eu também te agradeço, Deus, pelos professores, em especial a vida da Silvânia, Senhor, que abraçou esse ministério e o quanto ela tem abençoado, mesmo aqueles que ela não tem condições de saber, Senhor, mas tu sabes que quantas vezes ela foi abençoada através da vida da Silvânia. Eu gostaria de abençoar a vida dela sempre alegria no viver, Senhor, que ela não perca, Senhor, essa chama, Senhor, de nos ajudar, de estar sempre disposta, independente, Senhor, das preocupações, independente dos desafios que ela tem, nós sabemos que ela é muito capaz, ela tem demonstrado. Abençoe a aula de hoje, o culto que vamos prestar a Ti. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Queridos, e aí nós vamos começar hoje. Nós vamos começar essa aula de hoje e... Quer a imagem? O seguinte, quem foi Mateus? Quem foi Mateus? E aí, eu quero informar vocês o seguinte, quanto tempo vai durar Mateus? Quanto tempo vai ficar Silvana aqui com Mateus? Eu tenho algumas notícias para dar, não sei se vai alegrar muitos, mas eu quero só falar o seguinte. Pelo menos Mateus são 5 blocos, ele é dividido em 5 blocos. Aí você já faz as contas, que eu tenho aqui pessoas super espertas. Então é o seguinte, ficarei, se essa for a vontade de Deus, um tempo em Mateus, ok? E que Deus nos abençoe, nos proteja e que seja um tempo de crescimento. Então vamos lá, Mateus, vamos lá, no nosso livro que vamos começar agora, Mateus. E aí nós vamos começar essa jornada. Nós vamos fazer literalmente uma jornada em Mateus. Mateus. E aí, nós vamos começar em Mateus 5:17. Mateus 5:17. Todo mundo achando aí? Todo mundo achando aí Mateus 5:17. Esse versículo eu vou ler. E nas outras aulas eu sempre vou voltar nesse versículo. Ok? Então vamos lá. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Aqui a gente vai ver o que acontece, o que a gente vai ver em Mateus. Mateus vai mostrar para a gente que o nosso Deus é o cumprimento do que a gente está estudando esse tempo todo. Nós passamos por uma rodada de estudos e a gente foi observando com os professores as promessas, as profecias e tudo mais. E aí o que a gente vai observar em Mateus? Mateus mostrando para a gente o seguinte: Deus é o cumprimento das promessas. Tudo que os profetas falaram, tudo que foi dito, Mateus vai mostrar o seguinte: Deus cumpriu todas as promessas e Ele continua cumprindo. E aí a gente tem que atentar para isso. Ele cumpriu as promessas e continua cumprindo até hoje as promessas em nossas vidas. Mas eu quero começar com Mateus, né? Contrariando tudo. Eu coloquei uma chamadinha no aviso do grupo, e a minha aula hoje vai ser sobre isso.
quem foi Mateus. Tá? E aí a gente vai questionar, vai trazer os ensinamentos, vai tentar trazer essas coisas para o nosso dia. Quem foi Mateus? E aí nós vamos ver o seguinte, o chamado de Mateus, né? Ele está em todos os sinóticos. Aqui a gente já sabe o que é sinótico. O que é sinótico? Quais são os sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Então, os sinóticos, eles apresentam, e aí a gente vai ver o seguinte, em Mateus 9:9, que é o que a gente vai ficar na aula de hoje, é a vocação de Mateus. Então, a Silvana, na aula de hoje, vou ficar com isso aqui, ó, quem foi Mateus. E a minha aula tá nesses versículos aí, a vocação de Mateus, Mateus 9 em diante. E aí nós vamos ver o seguinte, o que a gente observa em Mateus, né? Além de todas as coisas que a gente, né, já sabe, já aprendeu, uma coisa que me chamou a atenção essa semana, quando eu estava estudando esse livro, é o seguinte, do improvável para o extraordinário. Como assim, Silvana? Por que improvável? Porque Mateus era um improvável. E por que depois ele passa a ser um quê? Um extraordinário. E chegou até os nossos dias. E chegou até os dias de hoje. A mensagem de Mateus. E aí, quando a gente observa lá em Mateus 9, a gente vai ver o seguinte, quem era, qual que era a profissão, e vamos entender um pouquinho do contexto desse livro que a gente vai ficar algumas aulas estudando. Mas hoje eu quero ficar nisso aqui. Primeiro, ele fazia o quê? Ontem eu leí, já até me falou, Silvana, eu já fiz a pesquisa, já sei tudo. Olha que alunos ótimos que eu tenho. Ele era o quê? Ele era o quê? Coletor de imposto. Imposto. Gente, quando a gente... Cobrador de imposto. Quando a gente fala em imposto hoje, não dá um arrepio? Não dá um arrepio na gente? Não, fala sério. Se quando a gente fala em imposto, e quando a gente está vendo aí os nossos eleitos falando que tem que aumentar imposto, tem que aumentar mais imposto, porque estão falando isso, vocês estão observando isso? Tem que olhar para essas pessoas aí, estão falando em aumentar imposto que não está dando para fechar a receita. E aí, voltando aqui, o nosso Mateus, era isso, meus queridos, mexia com imposto. Aí você imagina o seguinte, era uma pessoa que quando você olhava para ele assim, você ria assim de canto a canto. Ah lá o Mateus, ele é um cobrador de impostos, ele trabalha na coletoria. Vocês acham que quando as pessoas olhavam para ele, ria de canto a canto? Não. Eu imagino, com a minha relação com o imposto, que eu pago muito e você também, inclusive todos os alimentos que você tem, os remédios que você tem, você já tem uma quantidade de imposto lá imenso que a gente paga. Pensa nisso. Então, esse homem... Inclusive, eles omitem ensinar nota para você não cobrar. Esse é o nosso país, né? Tudo bem. Então, esse Mateus, meus queridos, ele mexia com isso, ele mexia com imposto. Ai. Então, esse homem que era o coletor, que mexia com impostos, e aí a gente vai pensar o seguinte, ele não era uma pessoa qualquer não, meus queridos. Se ele mexia com impostos, ele era uma pessoa que sabia o quê? Contar. Não é? O mínimo, ele tinha um conhecimento de quê? De números. Não é meu caso. Tem uma relação péssima com números. Mas Mateus, ele tinha um conhecimento, ele dava com números. E eu imagino o seguinte, se ele mexia com números, né? O imposto estava ali, alguma coisa da leitura e da escrita, ele dominava também. Então, era uma pessoa que ele tinha um conhecimento. Não era um qualquer. E aí, esse homem, né, que tem essas características, eu fico imaginando, eu vi 2 imagens essa semana de Mateus.
Primeiro, falando que ele tinha um lugar separado onde ele ficava para cobrar imposto da pessoa. Aí a pessoa passava, ele, oi, né? Você está me devendo, tem que pagar seu imposto. E outra imagem que eu vi, que ele ficava justamente onde? Nas passagens, nas estradas, por onde o povo passava. Ele não ia ficar escondido, né, gente? Claro que não, ele ia cobrar imposto, né? E ele ia entregar esse imposto para quem? Para Roma. Então ele era cobrado também. Então eu imagino que ele ficava numa posição estratégica, porque ele mexia com os impostos. E aí esse homem, né, com essa característica, que não era um Zé Ninguém, que tinha um domínio dos números e das letras, esse improvável, rejeitado pela sociedade, que eu imagino que devia ser aquela pessoa, que a gente olhava para ele e ficava assim, lá vem Mateus, vamos correr de Mateus. É justamente essa pessoa que Jesus um dia passa por essa pessoa e fala com ele o quê? Muita coisa, faz um discurso assim com Mateus. Faz um discurso? Quem sabe? Jesus passa por Mateus, provavelmente lá ele cobrando os impostos, fazendo o papel dele. Jesus passando, fala, tem uma palavra para esse homem muito direta. Muito direta. Não fez um discurso, não fez um sermão do monte para ele, não. Não fez um sermão do monte para ele. O que Jesus fala para Mateus? Segue-me. Segue-me. E a gente vai ver isso no livro de Mateus. Jesus passa por esse homem, por esse improvável, rejeitado pela sociedade. É claro que ele era rejeitado, as pessoas passavam por ele no dia. Jesus passa por ele e fala o seguinte: vem. É você. É você que vai fazer parte de um grupo. É claro que Jesus não falou nada para ele, não. Jesus simplesmente falou assim, ó, deixa aí o dinheiro, as moedas, deixa aí, vem comigo. É você. É você. E aí eu fico imaginando o seguinte, naquele momento, quando Mateus levanta, deixa as coisas dele, a profissão dele, segue. Será que Mateus tinha consciência de tudo por onde ele ia passar? O que ia acontecer com a vida dele? Não. Ele não tinha a mínima noção do que Deus iria fazer na vida dele. Ele simplesmente fez o quê? Eu aceito. Eu estou aqui. Eu vou. Eu vou. E o que é mais interessante, seguindo comigo, né? Esse homem com essas características todas, esse homem que segue a Jesus, a gente vai ver lá nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que esse homem, além de seguir Jesus, ele tem uma reação muito interessante. Muito interessante. Ele vai seguir Jesus, mas o que ele vai fazer? Ele vai mostrar para as pessoas a decisão que ele tomou. Ele vai mostrar. Ele vai falar assim, ó, eu antes era um corrupto, era mexer com dinheiro, era um rejeitado, era tudo mais. Mas agora, a minha vida é outra. A minha vida é outra. E aí a gente vai ver lá nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que lá faz um relato seguinte. Mateus faz um lanche, é claro que tem que ter lanche, né, gente? Tem que ter uma comidinha. Ele faz um lanche na sua casa. Ele faz um lanche na sua casa e apresenta Jesus para quem? Quem sabe essa história? Para quem que ele... Mateus, naquele dia ali, quem estava presente naquele lanche? Mateus, Marcos e Lucas, fala isso, os sinóticos. A família e os amigos, os colegas de trabalho. Pensa bem? Então, é o seguinte, Mateus tomou uma decisão na vida dele. Depois vocês vão conferir isso lá, para ver se eu não estou falando mentira. Então, a gente vai ver o seguinte, ele apresenta Jesus para aquelas pessoas, para a sua família,
porque ele tomou uma decisão e ele ia ser diferente. Mas Mateus também tem aqueles coleguinhas dele, aqueles coleguinhas, né, de trabalho. Mateus tem essas pessoas todas lá com ele. E aí, nesse momento, né, que está ali, Mateus mostra que a vida dele tinha passado por uma transformação. Ninguém fica achando, não estou inventando história da carochinha, não. Aluno de EBD depois vai lá e confessa que eu estou falando se é verdade ou se é mentira. Então é o seguinte, primeiro ele segue Jesus. Ele toma uma decisão. Segunda coisa, a vida dele passa por uma transformação. De improvável para um novo homem, para uma nova família, para um novo grupo. E aí ele mostra Jesus para as pessoas. Ele mostra Jesus para as pessoas. E aí, meus queridos, o que eu quero, eu pensei nessa questão, quando eu estava lendo essa passagem, o seguinte. Mateus, ele vai apresentar as boas novas. Não é? É ou não é? Ele vai apresentar as boas novas. Para quem que ele apresenta as boas novas? Para os seus. Para os seus. A família no nosso coração. A gente trazendo sempre a família no nosso coração. Segunda coisa, Mateus apresenta Jesus para quem? Para quem está ao redor dele, para o dia a dia, para o cotidiano dele, os colegas, aqueles colegas, né? Que a gente vai ver depois. Que colegas eram aqueles? Que grupo era esse? Mateus fala o seguinte, olha, eu encontrei com um homem, eu imagino, né? Aquele encontro. As pessoas todas olhando assim para Mateus, né? E Mateus, do jeito dele, falando o seguinte, olha, eu estou seguindo um homem agora, tá? Eu estou seguindo um homem agora. A minha vida é outra. A minha vida é outra. Eu passei de um rejeitado, de um homem que era visto com maus olhos por tudo e por todos, e agora eu estou seguindo o quê? Eu sigo a Jesus. Ele é meu mestre. Meus queridos, olha aqui uma coisa que a gente tem que aprender com Mateus. Apresentar Jesus para os nossos. Quem são os nossos? A nossa família. E aí aquela coisa que eu tenho falado sempre aqui na escola é o seguinte, às vezes a gente tem que apresentar Jesus para a nossa família de uma forma mais sábia, pedir a Deus sabedoria. Porque às vezes tem anos e anos e anos e anos que você está falando a mesma coisa com a pessoa. Então significa que você tem que mudar o quê? A estratégia. Vamos mudar a estratégia. Vamos mostrar Jesus para a família. Vamos mostrar Jesus para os nossos através da nossa postura. É a nossa postura, é o nosso cotidiano, é como nós somos, que a gente vai testemunhar de Jesus para os nossos. Segunda coisa que a gente aprende aqui com Mateus, ele apresenta Jesus não só para a sua família, mas para quem está com ele no dia a dia. Ele não estava nem aí, ó. Eu agora estou seguindo esse aqui, tá? Se vocês não gostam dele, que a gente vai ver que o grupo de Mateus era tenso. Era muito tenso. Então eu sei que vocês não gostam de Jesus, não gostam, não aceitam ele. Mas é esse Jesus que eu estou seguindo agora, tá? Tchau para vocês. Tchau para vocês, eu não faço parte dessa comunidade mais. O meu grupo agora é o quê? É outro. É outro grupo. E aí, continuando com Mateus, a gente vai ver o seguinte. Esse Mateus, que é esse homem que vivia numa época em que não tinha as coisas registradas. Não tinha registro das coisas. Não. Como é que as coisas eram faladas, eram ditas naquela época? Um falava o quê? Um contava a história para o outro. Era pela o quê? Oralidade. Mas aí Jesus chama uma pessoa, um improvável, uma pessoa
E essa pessoa que Jesus chama, que as pessoas não entendiam por que Jesus estava chamando aquela pessoa, mas aquela pessoa dominava isso. Ele tinha um certo domínio nisso. Então as pessoas não entendiam por que Jesus estava chamando, qual era o propósito de Jesus para a vida de Mateus. Mas Mateus, meus queridos, a gente vai ver que faz um registro e bem detalhado. A gente vai ver que é o que mais cita o Antigo Testamento dos sinóticos. Jesus faz um registro bem detalhado. E é esse Mateus rejeitado, corrupto, que as pessoas não entendiam por que Jesus chamou aquele improvável. Por quê? Porque Jesus precisava dele para poder o quê? O registro. Naquele momento, né? Jesus já estava ali, ó, eu preciso de uma pessoa no meu grupo para fazer o registro e essa mensagem vai chegar onde? Essa mensagem vai chegar onde? Até nós. Até nós, 2025, Igreja Batista das Alterosas. Então, ó, do improvável, do corrupto, né? Vamos pensar assim, alguém que mexia com uma área complicadíssima, Jesus chama essa pessoa, esse evangelista, e o evangelho chegou até os nossos dias através dessa pessoa. Outra coisa que a gente tem que aprender aqui com a vida de Mateus. Quem somos nós para olhar uma pessoa que chega, olha para a pessoa assim, que chega diferente, né? E falar assim, que pessoa esquisita. Ai, a gente não olha para as pessoas? Ai, que pessoa esquisita. Que coisa é essa que entrou aqui? A gente não tem isso. Nós somos humanos, meus queridos. Nós somos humanos. A gente olha para a pessoa assim, com aquela cara, mineira desconfiada, né? Entrou uma pessoa assim diferente, com a roupa diferente, com estilo diferente. A gente olha para ela assim. Oh, quem somos nós? Quem somos nós para olhar para a pessoa e falar qual é o projeto de Deus para a vida daquela pessoa? Você tem o direito de fazer isso? Nós temos. Jesus está mostrando com Mateus o seguinte, ó, eu transformo vidas, eu mudo as vidas, eu tenho um propósito para as vidas, independente do que as pessoas estão pensando. Vocês não têm que preocupar com isso. Eu sou soberano. Vamos lembrar disso, meus queridos? Muita gente, vezes a gente entra pessoas aqui na igreja, né? Que muitas vezes a gente não entende as coisas. Quem somos nós para entender algumas coisas? Quem somos nós para entender algumas coisas? Por que aquela pessoa está aqui? Naquele momento, naquele dia, por que aquela pessoa está aqui? Não temos que questionar nada. Temos que, mais uma vez, o quê? Acreditar no quê? Na soberania do nosso Pai. Eu comecei aqui falando ao início da aula que, para alegrias de um e de outros nem tanto, eu vou ficar pelo menos 5 aulas, viu, Regina? Por que eu vou ficar pelo menos 5 aulas se tudo der certo? Porque o livro de Mateus, nós vamos dividir em 5 blocos. E aí a gente vai ver que isso também, meus queridos, está lá relacionado com a Torá. Tudo a ver. Então, pelo menos 5 aulas, a gente vai ficar juntos e misturados estudando aqui. Bem, eu fiz os planos, mas tudo depende do quê? Da soberania de Deus. Eu, inclusive, não sei o que vai acontecer da minha vida. Então, ó, nós vamos ter 5 blocos da vida de Mateus, do livro de Mateus. O primeiro bloco, capítulos 1 a 3, nós vamos estudar o quê? Genealogia de Jesus, o nascimento de Jesus. Gente, quando eu comecei a ver, a preparar a questão da genealogia, que é aquela coisa que a gente não gosta, né? Ai, gente, tanta coisa ali que a gente precisa aprender com a genealogia de Jesus, inclusive que tem mulheres lá improváveis, tá?
Mulheres improváveis na genealogia de Jesus. Ou seja, mulheres que as pessoas não acreditavam nela. Mas Jesus tem essas mulheres lá, dentro do projeto de Deus. Então tá, capítulos 1 a 3, nós vamos ficar com isso aí. A genealogia de Jesus e o nascimento de Jesus. Já é um bom estudo. Capítulos 4 a 7. O que nós vamos estudar? O anúncio do reino de Deus. Sermão do Monte. Só Sermão do Monte, vocês já sabem, né? É um bom babado. Sermão do Monte é aquela coisa que toda vez que eu vejo um pregador falando sobre Sermão do Monte, eu tenho uma nova... Eu vejo alguma coisa diferente que até então eu não tinha visto. Terceiro bloco, capítulos 8 a 10. Jesus traz o reino para a vida das pessoas. Os milagres. Só os milagres também já é um bom tanto. Depois, capítulos 11 a 13. Como que as pessoas respondem a Jesus? Sim. Não. E aqueles que ficam o quê? Em cima do muro. Não é assim? É. Como é que é quando Jesus fala as coisas, quando Deus fala as coisas, como é que nós respondemos? Sim. Não. Ou muitas vezes, o que a gente fala? Ah, não. Deixa eu ficar aqui, ó. Deixa eu ficar aqui de boa, que aqui está muito bom. Não quero mudar nada na minha vida. As respostas que a gente tem para Jesus são essas. Depois, capítulos 14 a 20. Aqui, meus queridos, a gente já vai ter um capítulo, um bloco, né? Muito interessante sobre as questões do reino de Deus. Que já é um bloco também, que já vai dar um bom tempo. Depois, capítulos 21 a 25. Jesus afirma sua autoridade. Eu sou. Né? Jesus mostra para as pessoas, Jesus fala para as pessoas por que ele tinha vindo. É claro que quando Jesus, nesse bloco aqui, fala por que ele veio, todo mundo aceitou? Sim? Não. E aí a gente vai ver como é que as pessoas reagiram a isso. E terminando, capítulos 26 a 28, só esse capítulo também já é um bom tanto. O que é? A Páscoa, a ceia, a crucificação, a grande comissão, e Jesus terminando, e aí Jesus se apresentando para nós da seguinte maneira em Mateus: eu estarei com vocês. Olha a mensagem de Mateus, meus queridos. E aí a gente vai ver que quando Mateus finaliza, né, o seu escrito, ele deixa bem claro, Jesus falando para a gente o seguinte: eu estou com vocês. Por onde vocês forem, por qual caminho que você tomar, no momento da sua vida, na dor, na doença, na tristeza, naquele momento em que você não entende nada que está acontecendo com a sua vida, naquele momento em que você fala assim para Deus: ah, Deus, tantos anos convivendo com essa situação aqui, por que até hoje eu não tive uma solução? Por que até hoje a minha vida está desse jeito? Mas aí, Mateus mostra Jesus falando o seguinte: ó, do jeito que você está, como você está, eu estou sempre com você. É uma coisa que a gente esquece, né, meus queridos? E aí Mateus vai trazer essa mensagem para ele. Jesus veio, né? E na mensagem de Mateus, que são tantas, ele mostra para nós o seguinte: eu estou convosco. Eu estarei convosco. Olha, e aí, entre tantas coisas desse livro, eu não quero causar muito estresse, não, nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento que eu estarei com vocês, eu quero falar primeiro uma coisa. Primeira coisa, não vamos ficar naquela preocupação de quanto tempo vai durar isso. Vamos ter a seguinte preocupação:
Como é que Mateus hoje, em 2025, qual que é a mensagem que Deus está trazendo para mim esse ano? Porque quando a gente lê a Bíblia, e aí como bons leitores, sempre que a gente lê a Bíblia, né? Pelo menos comigo, né? Eu acredito que com você, para a maioria de vocês, Deus fala com a gente de uma forma diferente, não fala? Ele fala em diversas situações, em diversos momentos, mas ele sempre traz uma mensagem para a gente. E aí nós vamos pensar o seguinte, Mateus em 2025, vamos ver o que Deus está querendo falar para as nossas vidas, para a nossa igreja, para a Igreja Batista das Alterosas. Vamos imaginar, vamos pensar assim. O que Mateus quer ensinar na minha vida hoje? E aí, a gente pode tomar as atitudes que as pessoas em Mateus faz. Quando Jesus faz as coisas na nossa vida, ele promete as coisas na nossa vida, eu posso acreditar, eu posso duvidar, ou eu posso simplesmente o quê? Fazer de conta que nada está acontecendo. Então vamos, meus queridos, com Mateus. E aí quando eu fico pensando, né? Por que Mateus caiu justamente nessa época que a gente está vivendo? A gente está próximo, né, à questão do Natal. E é justamente esse livro que a gente vai estar estudando por esta época. E aqui mais uma coisa, não existe coincidência, né? É uma coisa que a gente tem que ter nas nossas vidas, no nosso dia a dia, é que não tem coincidência na vida de cristão. É uma coisa que eu tive que aprender, assim, levando muita bordoada, e continuo levando. Mas uma coisa que eu estou aprendendo todo dia, é que não tem coincidência nas coisas, tudo que está acontecendo. Tudo que está acontecendo tem um propósito. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho